Você sabia que Einstein era socialista? Inclusive tem um artigo chamado Por que sou socialista? Eu sei que muita gente não sabia e eu prometo que no final do vídeo essa informação vai fazer sentido. Mas vamos falar sobre o movimento Gratiluz, que eu tava conversando hoje, inclusive no dia que eu gravo esse vídeo, com um amigo meu que tem uma vibe assim, bem gratiluz, inclusive. Pra vocês terem uma ideia, foi ele que me levou pra tomar ayahuasca. E eu acho que ele já tomou umas 10 vezes. E ele me mandou um carrossel no Instagram comentando sobre como essa vibe da nova era, essa vibe gratiluz, enfim, essa vibe assim meio mística, meio focada em terapias alternativas, etc., tem um viés neoliberal. Ele tava incomodado com isso porque ele não é um isentão ou alguma coisa do gênero. Ele não sabia exatamente o que era a nova era, mas ele comentou que onde ele faz a cerimônia de ayahuasca, ele só viu uma pessoa negra, uma única vez, e que isso incomoda um pouco ele. Como eu tenho algumas coisas para acrescentar sobre o assunto, eu resolvi fazer esse vídeo, inclusive para chegar em mais pessoas, as informações e a reflexão que a gente pode ter a partir disso. Mas antes disso, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, que ajuda bastante. Inclusive, convidar vocês a me seguir no Instagram ou no TikTok, porque eu produzo conteúdo por lá também. Então, primeira coisa, nova era, que você já deve ter ouvido também o termo New Age, muito mais uma vibe ou um zeitgeist, um espírito de um tempo, do que algo organizado. E tá muito relacionado sim com misticismo, com esoterismo e mais uma série de coisas. O termo foi utilizado pela primeira vez por William Blake, um poeta e pintor inglês do século XVIII para o XIX, ele meio que nasce mais pro final do século XVIII e morre no final do século XIX. Se realmente vê essa galera mais mística, holística, citando bastante ele, eu particularmente nunca li nada, mas já vi várias citações deles em vários livros que eu já li, mas ele não fundou nenhum movimento parecido, ele na verdade, né, o termo vem a partir dele, porque existe certo fetiche nos escritos dele, que pelas citações é alguém que escreve bem, e não tô aqui pra falar do William Blake. Então, toda essa vibe mística, né, não só o jovem místico, mas essa parada de meditação, yoga, para além do yoga em si, da meditação em si, que são coisas interessantes, etc. Recomendo que você faça yoga, recomendo que você faça meditação, né? Mas tá entendendo assim? Eu tô meio que citando uma série de coisas que tem assim, nesse zeitgeist, né, surge isso como um fetiche e algo que, ao mesmo tempo que tem muitas dessas coisas, tem sua importância, tem seu valor, eu não tô aqui para polemizar acerca disso, também vai ser associado com essa coisa que hoje a gente ironicamente chama de gratiluz para zoar um pouquinho, mas que, enfim, é uma coisa que vem lá da década de 70 e que dá sim para traçar alguns elos. Então, como não estamos falando de um movimento organizado, a gente pode citar uma série de referências culturais que vão nos lembrar, então, que vão mencionar, que vão dar a ideia desse algo que faz parte do espírito do tempo. Eu, por exemplo, penso no Woodstock, que era para ser um festival de rock, inclusive tinha a expectativa de uma quantidade pequena de pessoas e acaba tendo muito mais gente, um monte de gente se drogando, ouvindo rock and roll, legal, massa. Tem também o filme Hair, que também eu acho bastante icônico dessa questão da nova era. O próprio filme Hair, que é um musical, tem uma música sobre a era de Aquário, né, The Age of Aquarius. E daí surge já uma ideia, né, de que a nova era é algo que está surgindo, então existe um tempo, né, nova era, um tempo que está surgindo que vai mudar o modo como a gente pensa, o modo como a gente vive coletivamente e enquanto indivíduos. Aquário, então, seria a era da revolução, da rebeldia e da tomada de consciência. E está muito associada a essa virada de século, do século XX para o século XXI. É um movimento que surge na década de 70, mas está falando, assim, de um futuro próximo. Então, essa era de Aquários é meio que um futuro próximo que a gente meio que está vivendo agora e que seria uma tomada de consciência. Enquanto diagnóstico não serve. Eu diria que o Aquário se quebrou, se estatelou no chão, os peixes estão tudo... Também está associado a isso o movimento hippie de modo geral e vários outros movimentos de contracultura. Eu estou fazendo esse vídeo, em primeiro lugar, porque sim, eu concordo que isso tudo é muito neoliberal. Isso tudo é muito um movimento de pessoas, né, que já têm certa condição financeira. Tava até comentando, meu amigo comentou, tá na moda falar, tô com a terapia em dia, o que é legal, eu faço terapia, eu recomendo que se faça terapia, mas ainda assim terapia é algo muito inacessível para as pessoas. Não adianta
adianta a gente entender a terapia como uma tomada de consciência se a gente não tomou consciência e a gente não tomou consciência, enquanto sociedade, que terapia não é acessível para todo mundo e que precisaria ser, né? Então, se a gente olhar para a política hoje, se a gente olhar, inclusive, né, para muitas dessas pessoas que estão falando de terapia, parará, e falando muito pouco sobre como não é acessível aos outros, a gente já vê que essa tomada de consciência é algo problemático. Só que tem um outro lado também, porque o movimento hippie também está muito associado com o protesto contra a guerra do Vietnã. Você deve saber que os Estados Unidos passou 20 anos genocidando, matando mulheres, crianças inocentes, basicamente o que Israel está fazendo na Palestina, os Estados Unidos passou 20 anos fazendo no Vietnã para combater o comunismo, e os hippies eram um dos grupos que estavam protestando e pedindo paz. Então, assim, até uma classe média alta, nos Estados Unidos mesmo, que toma certa consciência disso, certa consciência política, e começa a protestar. Eu vi até num documentário sobre psicodélicos na Netflix, Como Mudar Sua Mente, do jornalista Michael Pollan. Ele comenta, né, que então os jovens, os hippies estão lá, começam a usar psicodélico, começam a vir com esse papo gratiluz, de união, de consciência do todo e blá blá blá, e começa a fazer pouco sentido ir pra guerra. Eles começam a rejeitar e começam a protestar contra a guerra. E nisso surge a guerra às drogas do Nixon, um político de direita, né? Então a famosa direita que está querendo e está destruindo o mundo, dentre os vários pretextos da guerra às drogas, né? Para perseguir mexicano, para perseguir pessoas negras, para poder encarcerar então pobre, tem toda essa história. As pessoas que estão usando psicodélicos também são alvo. Para além disso, eu também li Fritjof Capra, li alguns livros dele, gostei bastante, inclusive, né? Ele é famoso um pouco por fazer certo mau uso, eu diria até, da física quântica, tentando unir com o misticismo oriental, tá? Com a espiritualidade oriental. Isso daí é bastante controverso. Eu não tenho física para julgar a parte física. Eu acho o livro interessante, né? O tal da física, mas ele tem outros livros e ele realmente é um dos pioneiros desse movimento de ecologia mesmo, né? Esse movimento de holismo que diz: olha, gente, a gente meio que tá destruindo o planeta em que vivemos. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia destruir o planeta que a gente vive. Então, assim, se hoje parece tão óbvio, né? Hoje tá explícito e aparece diariamente pra ele, lá pra década de 70, década de 80, isso não era tão óbvio, não era tão falado e não era tão intelectualizado, especialmente por autores populares que escrevem bem, como Capra, enfim. E é curioso, inclusive, né, que mais fique mais evidente, que as pessoas lembrem mais do Capra pelo suposto mau uso, eu digo suposto porque eu sou incapaz de julgar, que ele faz da física quântica, do que pelo movimento da ecologia, que é algo muito, muito, muito importante, e ele faz um bom trabalho. E o que é legal é que o Capra, né, em algum dos livros, que eu não vou lembrar agora qual, ele comenta: eu concordo com quase tudo de Marx, eu só não concordo com a questão da revolução violenta. Eu não vou entrar nesse mérito agora, né, então quer dizer, não era radical, etc., mas ele faz duras críticas ao nosso sistema socioeconômico. O que eu quero dizer com isso tudo, né, pegando essa vibe dos hippies não serem assim tão apolíticos assim, do Capra, de vários pensadores, eu sei que tem vários núcleos, várias questões, que existe certa politização sim, especialmente nesse surgimento, etc., é que embora exista sim muito neoliberalismo nisso, esse neoliberalismo é muito mais uma cooptação do que algo que está na essência da nova era. A nova era tem sim um ideal de rebeldia, um ideal de tomada de consciência, mas, mídia, o modo como a indústria cultural vai tratar isso já é uma maneira, já é um projeto de neoliberalizar isso tudo. E funciona, né? E funciona. Não vou negar em momento algum que, muito possivelmente, o teu terapeuta gratiluz, babá, tá querendo tirar dinheiro e te enrolar, tá? Não é sobre isso. Mas é sobre como existe sim um potencial e existe uma raiz política nisso tudo. A grande questão é que o liberalismo, a direita e essas galerinhas que tá tentando destruir o mundo estão ganhando de lavada na disputa pela consciência das pessoas. Como eu recentemente fiz um vídeo sobre o Álvaro e o Mamãe Falei, sobre essa questão da disputa da consciência, falei que os jovens são um grupo que tá em disputa de consciência, eu vim aqui dizer que também essa galera gratiluz também tá em disputa de consciência.
consciência. Eles podem sim ter toda essa vibe individualista e neoliberal, mas eles também podem ter uma vibe de tomada de consciência, revolucionária, rebelde e de politização. É compatível com essa vibe gratiluz, com essa vibe nova era, com essa vibe mística. Até porque eu prefiro que você seja uma pessoa mais mística do que seja doutrinado por um pastor neopentecostal bolsonarista. É claro que existem seitas místicas meio problemáticas, mas as religiões organizadas, né, que são que dominam o mundo, assim. Então, como eu não vejo, né, que a religião, essas crenças num algo maior, etc., seja apenas algo de ideologia, de alienação e de base econômica, eu acho sim que tem muito ser humano que tem essa necessidade de algo maior, etc. E eu acho muito mais interessante que você vá por um caminho mais místico do que um caminho de uma religião organizada que vai espalhar homofobia, que vai espalhar misoginia, etc. Porém, esse caminho mais místico está cooptado pelo neoliberalismo. Eu acho que a gente deveria repensar. Eu acho que se você é uma pessoa que tem essa vibe mais mística também, essa vibe esotérica, etc., e curte o canal, eu tô aqui para dizer que sim, você também deveria entrar na tomada de disputa de consciência e politizar as pessoas que estão no seu meio. Eu, inclusive, tenho bastante amigos nessa vibe e eles não são tão apolíticos assim quanto a indústria cultural faz parecer. Por isso que eu comecei esse vídeo falando uma coisa que não tem nada a ver, né, a princípio, sobre o Einstein ser socialista, porque é isso, né? O Einstein tem essa pegada, essa visão que a gente tem dele é de um cara meio maluco, meio excêntrico, parará, que é genial e física e blá blá blá, e de fato ele é genial, mas assim, é tudo uma questão, é um projeto político, é um projeto de cooptação, apresentar um Einstein como alguém meio louco e não como alguém politizado, que estava vendo o mundo, que estava fazendo duras críticas ao mundo, que estava falando, ó, isso aqui é errado, né? Então Einstein critica, ele é judeu, ele critica inclusive o sionismo da época dele. Então assim, tem toda uma tentativa de cooptação e de fazer as coisas despolitizarem. Então se isso acontece com Einstein, né, e com outros físicos também, né, o próprio Oppenheimer, você deve ter visto o filme, que era comunista, etc. E como existe isso muito forte, né, eu tô falando de um aspecto e existe sim uma despolitização dessas pessoas que não precisaria existir, que a gente tá sim em luta de tomada de consciência e que existe, não é essencialmente neoliberal. Essa vibe mística, nova era, capra, etc., não é essencialmente neoliberal. É uma cooptação neoliberal e a gente precisa estar ciente disso para pensar o mundo, e eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.